Comunidade Movimento recebe hoje a Michele Barreto, que por quase 2 anos presidiu a Agência de Desenvolvimento de Goiânia e agora, nesse mês de março, assumindo a Secretaria de Turismo e Cultura do nosso município. Ela já se encontra aqui com a gente no nosso estúdio. Deixa eu dar um bom dia para ela. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Comunidade Movimento, Michele. Bom dia, Felipe. Muito bom dia a todos os ouvintes da Nova FM, em especial os ouvintes do seu programa Comunidade Movimento. É um grande prazer estar aqui com vocês. A gente vai conversar muito sobre cultura, sobre turismo, tem muita novidade, muita coisa chegando, muitos planos, muito planejamento, muita expectativa, esperança. A gente viu isso na posse da senhora na última sexta-feira, dia 13, mas eu gostaria de começar falando um pouco sobre, linkando essa posse, né, que a gente viu, presenciou, a imprensa toda cobriu, a gente estava lá, reuniu uma grande parcela de agentes culturais do município, né, em torno, todo mundo muito esperançoso em torno do seu nome, assumindo a secretaria, Michele. Eu gostaria de saber se isso tem a ver com o trabalho que você já desenvolveu aqui em Goiânia, através da AD Goiânia, Agência de Desenvolvimento. Como é que você conseguiu esse capital social? Felipe, ainda quando eu recordo da sexta-feira 13, tão simbólica para mim, especialmente do ponto de vista pessoal e profissional, vem, na verdade, primeiramente um sentimento de muita gratidão, mas também de muita responsabilidade com o desafio que estamos assumindo, a missão que o prefeito nos deu. Eu acredito que existem alguns fatores, né, para a adesão tão forte dos fazedores de cultura naquele dia. Primeiro, essa diversidade, essa pujança que existe já na cidade, essa organização do próprio tecido cultural em torno da pauta, são demandas de mais de 10 anos, né, que a classe já vem reivindicando, já vem discutindo, já vem trabalhando. E segundo, um momento da Agência de Desenvolvimento, nesses 2 anos, de trabalhar as potencialidades da cidade, tentar identificar as vocações de fato que Goiânia tem para a promoção de um modelo de desenvolvimento que traga sustentabilidade e inclusão. Isso foi feito através da economia criativa na agência. Assim que assumimos e pela missão que nos foi dada pelo prefeito, foi de identificar as forças existentes na cidade e, inegavelmente, a cultura de Goiânia, com essa diversidade de linguagens existentes, com tanta força, naturalmente, que os grupos têm, e não pelas as políticas públicas que eram desenvolvidas, naturalmente essa pauta entrou na agenda da Agência de Desenvolvimento. Então, acho que esse trabalho, mesmo ainda com grandes limitações, por conta da competência da agência, que é promoção de desenvolvimento econômico, a atuação foi feita nesse aspecto. E aí, naturalmente, esse espaço foi dado, né, para os fazedores de cultura, para os produtores, para os artistas, nessa pauta de economia criativa. Eu atribuo esses 2 fatores. Em relação, eu acho que a sua chegada é uma quebra de paradigma para a nossa Secretaria de Turismo e Cultura, no sentido da visão do que se imagina para a cultura no município. A gente teve, ao longo dos últimos anos, inclusive nessa gestão, uma visão muito focada para eventos. A sua chegada é realmente essa ruptura? Vocês vão trabalhar, vão focar esse evento, o fomento? Como é que a população que está em casa pode entender esse novo momento na nossa cultura, Michele? Eu acredito que os eventos, eles cumprem o seu papel. Ele cumpre o seu papel econômico, ele cumpre o seu papel social, ele cumpre o seu papel cultural na cidade. Ele movimenta, de fato, e é uma parcela significativa da política de turismo e de cultura na cidade. Contudo, a Secretaria ela não se encerra apenas com essa pauta. Ela vem sendo trabalhada ao longo dos anos, tudo, mas precisa ter um olhar, como a agência ela fomentou essa visão de desenvolvimento sustentável, incluindo as vocações. Eu acho que é mais do que necessário que a pauta de cultura ela seja inserida, não só de cultura, como de economia criativa e turismo, no modelo de desenvolvimento. Cultura é desenvolvimento. Você não consegue promover desenvolvimento sustentável sem que a cultura esteja inserida na centralidade dessa política. Quando eu falo isso, é que todo o desenvolvimento ele vem a partir da cultura de um povo, de um território, da personalidade dele, né? Então, seria
impossível tratar essa pasta essencialmente desenvolvendo a política apenas de eventos. Você precisa ampliar esse leque para que você tenha efetividade na geração de renda com desconcentração, na sustentabilidade dos grupos, na preservação e manutenção da própria história da cidade. A gente está vivenciando um momento de crescimento econômico bastante pujante em Goiânia e nesse seu território, com a formação de diversos polos. Mas a gente precisa constituir e fortalecer o que tem de maior valor nessa cidade, que é o seu patrimônio. Quando eu falo patrimônio, eu falo patrimônio material, eu falo patrimônio imaterial. Isso é que dá liga a qualquer política de desenvolvimento, a qualquer política de desenvolvimento turístico. Então, eu acredito que essa pauta vai se alargar pela própria vocação da cidade. Em relação, voltando à sua posse na sexta-feira 13, e cercada de muita expectativa, nós tivemos a classe lá toda reunida e nós tivemos um destaque muito grande para a cultura afro-brasileira. Nós tivemos pessoas de terreiros, apresentações, né, de música, de dança. Esse olhar para essa cultura muitas vezes marginalizada, né? O pessoal tem sempre um olhar preconceituoso, ainda existe esse olhar preconceituoso. Como é que foi colocá-los em evidência, e não só em evidência, mas também como principais ali atrações daquela manhã no Politeama, e isso também ajuda a quebrar os paradigmas aqui em Goiânia? Felipe, é uma dívida histórica que o Brasil tem, que Pernambuco tem e que Goiânia tem. A formação do povo brasileiro, ela se deve... Esse território de Goiânia, especialmente, era um território onde elas eram de índios, né? Assim como o Brasil inteiro. Então, a gente deve esse legado da formação do povo, de tudo aquilo que traz o simbólico, de tudo aquilo que pauta o idioma, de tudo aquilo que pauta a gastronomia, de tudo aquilo que pauta a cultura. A gente deve a essas raças, a indígena e a população de matriz africana. Então, seria impossível não pautar esta secretaria nessa direção, fortalecer as políticas municipais voltadas para esse público, voltada para esse segmento. Tanto que será criado na secretaria um departamento para cuidar das políticas afro-brasileiras. Ela terá, sim, destaque, um recorte especial na pauta do município. Porque quando a gente fala hoje do patrimônio imaterial, quando a gente fala de gastronomia, Goiânia, a base dela gastronômica, ela vem exatamente dessa cultura negra e dessa cultura africana. As manifestações hoje, tudo aquele capital simbólico que Pernambuco tem hoje, quando eu viabilizo a projeção do frevo, por exemplo, para o mundo, e faço aderência a esse patrimônio material do frevo, a cultura pernambucana, eu estou remontando às danças, as danças africanas. A capoeira, por exemplo, o frevo, ele advém dessas manifestações. Então é impossível manter essa marginalização, inclusive das religiões de matriz africana. Nós vamos continuar essa entrevista até às 10 horas da manhã, tá certo? Vai ser 1 hora de entrevista. Daqui a pouco tem gente, inclusive, aqui perguntando sobre o telefone. A gente vai liberar a partir das 9h30, tá certo? Nós estamos entrevistando, né, a Michele Barreto, nova secretária de Turismo e Cultura do nosso município. Vamos falar, claro, também sobre turismo. Eu até recentemente aqui, Michele, recebi a visita de Leandro Borges, que é dono do Hotel Ponta de Pedras, enfim, e a gente tem uma demanda, acho que ainda muito grande para se desenvolver no turismo, né? O turismo da nossa cidade, infelizmente, ainda não avançou o quanto poderia, né? A gente tem o exemplo do Litoral Sul, com praias belíssimas, e aqui também praias belíssimas, falta investimento, falta um olhar diferenciado. O próprio governo do estado, né, impulsionou demais o Litoral Sul, e esqueceu durante muitos anos o litoral norte. Como é que vocês da Secretaria planejam também o turismo, o desenvolvimento do nosso turismo devido a esse grande potencial que nós temos? Felipe, o turismo é uma das maiores indústrias do mundo.
ela gera uma riqueza descomunal no território onde é fomentado. É impressionante como Goiânia, nas suas políticas públicas passadas, nunca esteve atenta a esse grande potencial, essa grande vocação natural. Quando a gente observa as potencialidades de Goiânia, Goiânia reúne diversas possibilidades de segmentos turísticos a serem desenvolvidos. Você tem o litoral, né, o turismo de sol e mar, que é muito forte, são 18 quilômetros de orla. Você tem o turismo religioso, de base religiosa. Você tem uma possibilidade de desenvolver o turismo ecológico, o turismo rural, o turismo de experiência dentro das próprias comunidades, o turismo cultural, tão forte nessa cidade e que tem uma parcela de turistas voltados essencialmente para esses segmentos. Nós temos um outro turismo que está se despontando agora, que é o turismo de negócios para ser explorado. Então, Goiânia, ela reúne vocações naturais que nunca foram desenvolvidas com uma política pública municipal organizada e planejada. Então, para nós, a bandeira do turismo, ela é tão somente para a promoção desse desenvolvimento econômico e social de maneira sustentável, reunindo todas essas forças. O turismo por si só, ele não desenvolve, ele precisa de outras áreas trabalhando em prol dessa pauta. Mas antes disso, a liga precisa acontecer, o conteúdo, o recheio desse bolo precisa estar organizado. Eu acho que o diálogo com o trade, de quem faz o trade, como as pousadas, como futuros hotéis, o Hotel de Pontas de Pedras, nós temos a Parauá, que já tem aí um modelo e muito interessante de turismo com a Luciana, é a gente fomentar a criação, talvez, de uma associação, de uma instância que represente esse setor na cidade, para que seja um interlocutor com o poder público municipal e daí estabelecermos esses planos para mobilizar os parceiros, porque mais do que captar recursos, o mais importante é a mobilização dos parceiros. A demanda que o prefeito nos trouxe foi exatamente nessa direção, a preocupação de estar gerando um turismo, mas um turismo de maneira sustentável. Temos muitos modelos em Pernambuco, modelos de sucesso, modelos que não trazem tanto sucesso assim, porque compromete o patrimônio natural, o meio ambiente, não inclui a comunidade no seu modelo, e a demanda que Fred Gadelha nos trouxe foi: o turismo que nós queremos é um turismo que seja bom primeiro para a população. Se não for dessa forma, esse turismo não vai ser bom para quem está fora. Então essa é a grande missão que nós temos pela frente. É pouco tempo que nós temos, mas a gente já estamos nos aproximando de parceiros estratégicos, já desde o ano passado, como o Prodetur, como a Fundação Gilberto Freire, que já está fazendo um trabalho de organização desse acervo cultural que existe na cidade, para darmos forma e começarmos a dar respostas rápidas. Olha, a gente precisa fazer um rápido apoio cultural, tem muita coisa para a gente falar, tem o chamado CPF da cultura, a gente precisa debater sobre isso. Existe a promessa de termos 2% do orçamento da prefeitura para o Fundo Municipal de Cultura. Isso precisa ser debatido, as pessoas precisam entender o avanço que isso pode representar para a classe artística do município. No próximo bloco, isso e muito mais, e claro, você ligando e participando com a gente pelo 3626-3530. Sua comunidade em movimento está de volta, você liga e participa com a gente, 3626-3530, para você participar também com a nossa entrevista, e recebendo hoje a Michele Barreto, secretária de Turismo e Cultura do município de Goiânia. Gostaria, Michele, de poder começar esse bloco. Tem muita coisa para a gente conversar, vamos tentar ser rápido, eu sei que o seu tempo hoje é corrido também, mas para falar um pouco sobre o que aconteceu no último domingo. Tivemos um protesto, inclusive eu cobri aqui para a Rádio Nova FM, cobri para o blog do Felipe Andrade, sobre aquele protesto em frente à antiga prefeitura de Goiânia, a antiga sede, o Paço Heroína de Tejucupapo. Gostaria de saber como é que vocês viram isso, esse protesto, e principalmente quais são os planejamentos que vocês têm para esse projeto, para o Paço, que a gente sabe tem um projeto dele se tornar um centro cultural. Bem, a gestão municipal, Felipe, encara com muita tranquilidade qualquer tipo de manifestação legítima ou qualquer movimento de protesto em torno de qualquer pauta. A ressalva em relação ao que foi desenvolvido no domingo é apenas a possibilidade de ameaça ao equipamento histórico da cidade.
Mas enquanto a movimentação, ao protesto, tudo a gente encara com absoluta tranquilidade em qualquer esfera de governo. Isso é um posicionamento do prefeito, é uma gestão que hoje estabelece canais de comunicação através de audiências públicas. Isso é algo que é uma marca registrada da gestão do Fred Gadelha. Então, protestos, eles fazem parte de todo o processo democrático do país e de Goiânia da mesma forma. A gente precisa apenas elevar o debate, elevar a discussão e ela ser mais propositiva, né? O Paço Municipal, ele é objeto de um projeto capitaneado e captado pelo prefeito junto ao Prodetur, para que o mesmo seja transformado num centro cultural, né, e num centro de atendimento ao turista. A cidade necessita de espaços como esse. Aquele equipamento, todos sabem, antes de ser uma prefeitura, ele já foi uma casa de câmara e cadeia, né? Então, você hoje ter espaços, prédios históricos, que é o Paço Heroínas de Tejucupapo, estando a serviço meramente de questões administrativas e burocráticas, é uma perda para a cidade. A cidade precisa de espaços de difusão da cultura goianense, de memória, de registro de memória. E é essa a proposta que aquele equipamento está sendo proposto. Atualmente, junto ao Prodetur, diversos estudos foram desenvolvidos desde o ano passado. A gente vê em diversas tratativas e sendo objeto de estudos de viabilidade, de diagnóstico, e o BID encomendou a elaboração de um plano de desenvolvimento do turismo do centro histórico, porque ele entende que a ação do BID não está se encerrando apenas na restauração daquele equipamento, mas ele quer associar aquele equipamento a uma estratégia de turismo sustentável desse centro histórico, que vai inclusive envolver outros equipamentos, inclusive a área do Baldo do Rio. Então é um projeto muito maior que não se encerra apenas no Paço. Existe um orçamento apenas para a elaboração de projetos de estudos na ordem já de quase R$650 mil, sendo aportados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. O projeto arquitetônico já foi aprovado pelo IPHAN, e aí, por conta desse perímetro rigoroso desse centro histórico, existe a necessidade desse cuidado do IPHAN em analisar o projeto. O projeto já foi liberado e autorizado, ele está na fase de aprovação junto à CPRH e junto aos bombeiros, e alguns ajustes no estudo. Conversando nesses dias com a coordenação do Prodetur, estima-se que no segundo semestre, talvez em julho, a licitação já tenha sido concluída para o início das obras. Eles estão na fase de orçamentação da planilha dos equipamentos imobiliários que vão compor o equipamento. Então o prazo é início de julho? Em julho para o início da licitação. O início da licitação. Exatamente. Para fazer a obra. A obra. E a gente teve já eu ouvi dizer de bastidor informação de que já, por exemplo, já houveram escavações no prédio, já existe um trabalho sendo realizado nele. Exato. Houve uma etapa de escavações arqueológicas exigido pelo IPHAN. Foi uma etapa anterior, inclusive, à elaboração do projeto arquitetônico, porque dependendo de algum tipo de achado que pudesse ocorrer no espaço, o projeto arquitetônico teria que sofrer uma alteração para privilegiar esses possíveis achados. Não foi achado? Não, não foram achados. Isso é até uma boa notícia, porque atravanca menos o processo. Exatamente. E é importante dizer que existe uma gritaria, até participei ano passado de uma audiência pública para tratar desse assunto, né, a classe artística estava lá e também diversos políticos, porque existe uma corrente política que defende a preservação do Paço das Heroínas de Tejucupapo como a sede da prefeitura. Políticos, inclusive de mandato, como o vereador Beto Gadelha, que já foi prefeito do município. E o porquê de vocês, da gestão, estar optando por isso? Vocês já continuam dialogando com essa corrente? Já não tem mais volta, não vai ser mais um prédio administrativo, vai ser realmente para a cultura, e se isso é focado também numa tendência mundial, né? Existe aí diversos prédios históricos, né, em diversas capitais, diversas cidades, que esses prédios históricos acabam virando centros culturais, utilizados esses espaços para preservação e para a cultura. Vocês fazem isso com esse olhar realmente de tendência no mundo, e se existe alguma possibilidade de se voltar atrás?
Na verdade, já deixou até de ser tendência, já é um fato. É o que acontece, inclusive recentemente saiu uma matéria sobre o município de Brejo da Madre de Deus, que está destinando um equipamento, um prédio belíssimo, histórico, onde funcionou a Câmara e Cadeia da cidade, também para acomodar um centro cultural da cidade. Então essa matéria saiu, acredito que na coluna de Roberta Jungmann, e na segunda-feira. É fato já. Eu acho que o prefeito ele teve uma visão inovadora, empreendedora, pensando a prefeitura para o hoje, mas para as demandas futuras. É um prédio que ele não comportava absolutamente mais o gabinete do prefeito. Existem diversas dificuldades de se manter uma estrutura administrativa num prédio histórico daquela natureza. E eu acho que é um grande presente para a cidade. A cidade ela não tem um espaço para o registro de sua memória, para a vinculação da sua memória. E essa é a proposta, é devolver para a cidade aquele prédio com toda aquela história. São quase 445 anos de história de Goiânia, num prédio para ser devolvido para a cidade, para a cultura e para o desenvolvimento do turismo. Esse centro histórico de Goiânia, ele vai ser um grande complexo turístico. Isso sim é uma tendência. Esses grandes equipamentos que nós temos aqui, como a Casa Aldemar Tavares, o próprio Baldo do Rio, o equipamento hoje que também já foi cadeia do município, que hoje funciona a Casa da Cidadania, a Misericórdia, o mercado público, tudo isso vai se configurar como um grande complexo no futuro, turístico e cultural na cidade. Né? Isso vai trazer charme, vai trazer renda, vai trazer desenvolvimento econômico, cultural e social para a cidade. Eu tenho certeza absoluta que o anseio da população é ver a memória da sua cidade vibrando para todos os que nela moram e para todos os visitantes aqui de Goiânia. Então na verdade, um grande presente que a gestão vai deixar aqui para a população de Goiânia. Eu vou fazer uma pergunta que pode soar até retórica, secretária, mas existe sempre um questionamento quando eu converso com algumas pessoas, até da área, geralmente sobre a sua chegada na secretaria. Várias pessoas fazem essa mesma pergunta e acredito que muitas gostariam de poder ouvir da senhora em relação a isso, que é justamente a capacidade de ação que a senhora vai ter. Se o prefeito do município de Goiânia, o Fred Gadeira, ele vai dar total liberdade para você poder implementar as políticas que você acha necessária, a sua visão de turismo e cultura. Eu quero que a senhora responda, mas antes deixa a gente abrir espaço aqui para o primeiro ouvinte participar com a gente pelo 3626-3530. Alô, bom dia. Bom dia, Felipe. Oi, quem fala? Nem da Nova Goiânia, Felipe. Opa, nem pode falar, amigo. Perguntar novamente o nome da secretária que eu me esqueci. É a Michele Barreto. Michele Barreto. Quero parabenizá-lo, Felipe. Michele Barreto, que eu fui por Cine Polintiamo naquele dia que teve um movimento lá. Eu achei muito interessante. Eu nunca tinha visto uma secretária tão simpática e no meio do povo como essa Michele Barreto. Tá de parabéns o jeito da secretária, humilde, abraça todo mundo, entende, conversa todo mundo. Senhora Michele, a senhora tá de parabéns. Eu nunca vi uma secretária, nenhum secretário como a senhora. A senhora tá muito de parabéns. Eu vi o seu jeito lá no Politeama, abraça todo mundo, não tem preconceito com cor, nem com humildade, nem quem é mais ou menos, nem quem é rico, nem é pobre. A senhora seja bem-vinda a Goiânia, o prefeito foi uma boa escolha. Eu parabenizo de coração mesmo, senhora Michele, porque eu parabenizo de verdade. Eu sei que agora Goiânia ganhou uma secretária de responsabilidade e compromisso com a cidade. Está de parabéns, prefeito. Michele, a senhora é uma secretária excelente. Eu tenho certeza que daqui para frente a senhora vai ter, assim, parabenizar. Muitas vão ligar para a rádio parabenizar a senhora pelo seu jeito. Eu achei muito interessante. A senhora é muito humilde e siga sempre assim, que a senhora tem um futuro brilhante pela frente. Meus parabéns, Michele. Um abraço, Ney. Nem da Nova Goiânia, esses depoimentos me comovem sempre e demonstra para mim o tamanho do desafio que nós temos pela frente. E quando eu digo que a sexta-feira foi um momento de gratidão, muito sincero, e vamos trabalhar muito para devolver todo esse presente que a gente tem recebido, com o apoio, tudo. Vamos tentar devolver tudo isso com muito trabalho, com muita dedicação. Isso aí você pode ter certeza, né? Muito obrigada. Em relação à pergunta, Michele, retomando a pergunta que eu mesmo interrompi, em relação à autonomia, né? Muita gente se pergunta, faz essa pergunta, se você vai ter essa autonomia para poder implementar a sua visão
de turismo e cultura aqui em Goiânia. O que você tem a dizer às pessoas que fazem esse questionamento? Na verdade, eu sempre tive autonomia, exatamente porque todos os passos que eram dados na época da Agência de Desenvolvimento eram amplamente discutidas e tinha toda a coordenação do prefeito em tudo que era desenvolvido na agência. Na verdade, a gente vai permanecer da mesma forma de antes, né, com autonomia, com apoio, com patrocínio do prefeito, porque sem isso a gente também não vai conseguir desenvolver. Isso faz parte da estratégia dele, do seu programa de governo, dos compromissos que ele assumiu com a população. E aí, esta é uma etapa de estar desenvolvendo essas outras políticas públicas da pasta. Então, eu tenho muita tranquilidade, porque isso é muito pacífico, é muito tranquilo, é um compromisso que já foi assumido pelo próprio prefeito no início das nossas ações na Agência de Desenvolvimento, e isso será transferido com toda certeza para a Secretaria. Aliás, ele já está nos apoiando e patrocinando, dando toda essa autonomia administrativa nas decisões, e ele, na verdade, é o grande maestro de tudo. A gente tem mais ouvinte na linha querendo participar com a gente. 3626-3530 liberado. Alô, bom dia. Bom dia, Felipe. É Laine. Opa, Laine. Fala de onde? De Flecheiras. De Flecheiras, perdão, Laine. Um abraço para você. Tudo bom? Tudo jóia. Quer participar com a gente? Pode falar. Quero sim. Michele, parabéns. Também gosto muito do seu trabalho. Acho muito legal a forma de você trabalhar. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque isso... No Carnaval, eu trabalhei na Zara da Mata há 7 anos. Eu percebo que o empoderamento dos moradores lá, em questão com a cultura do maracatu, é muito forte. A gente passa pelas casas, a gente escuta tocar os CDs dos maracatus e a festa é muito bonita enquanto isso. Eu gostaria de saber se há uma política, alguma ideia que se possa fazer isso com os nossos caboclinhos. Lá atualmente são 22 maracatus. Aqui são 12, né? São 11 com índio Tabajara, 12, se eu não me engano. Eu gostaria muito de ver na minha cidade aquilo que eu vejo na Zara da Mata. Será possível uma forma do goianense abraçar essa nossa cultura tão forte que são os caboclinhos? Bacana, Laine. Obrigado, viu, pela participação. A gente deixa à vontade a secretária para que ela possa responder. Laine, muito obrigada, pela sua pergunta. Isso vai me possibilitar tecer diversos comentários aqui acerca da cultura goianense e do que está projetado. Eu acho que a gente não precisa inventar muito. Já existem diversas experiências dentro do próprio Estado de valorização e promoção de sua cultura. Quando a gente fala de carnaval, a gente fala de uma manifestação popular e legítima do povo, onde se dá visibilidade a toda a pujança e a diversidade de um território. Eu tive a oportunidade de conhecer, sim, o Carnaval de Nazaré da Mata, tendo como símbolo o maracatu, assim como em Bezerros, que tem os papangus. Goiânia, ela tem, além dos caboclinhos, diversas outras agremiações e brincadeiras que representam e significam a identidade do povo goianense. Como eu disse anteriormente, a pauta da cultura ela vai ter 3 grandes eixos: a governança do processo, a formação e o fomento. E dentro desse fomento, ele está exatamente o fortalecimento dessa identidade cultural. Com o processo de ausência de políticas públicas nessa direção, você acaba desconectando o cultural do social de uma maneira muito forte. Se você hoje pergunta, no âmbito escolar, às crianças, para falarem sobre as manifestações culturais que tem na cidade, é possível que haja uma grande dificuldade desses alunos falarem. Então, educação patrimonial, que trabalha exatamente a promoção, né, todas essas linguagens, todos esses setores culturais de Goiânia, ela será fortemente trabalhada, né? A volta dos artífices, dos mestres, a transferência desse saber, da oralidade dos mestres. Então, com toda certeza, nós vamos desenvolver na Secretaria uma política para estudar e fortalecer a cadeia produtiva do Carnaval, que não se encerra apenas nos 4 dias da festa de Momo. É uma cadeia produtiva que dura o ano inteiro e que pode gerar renda, sim,
de forma digna para esses grupos trabalhar e desenvolver ainda mais suas brincadeiras. Isso é um compromisso assumido pelo prefeito e foi uma das fortes demandas que nós recebemos para trabalhar de imediato esse fortalecimento dessa identidade, principalmente nas festividades tradicionais da cidade. Você continua ligando, viu? Participando, 3626-3530 liberado. Vamos entrar no assunto do CPF da Cultura, secretária, que eu acho que foi também muito discutido na última sexta-feira, na sua posse. Do que ele compõe, explica para a gente, explica para a nossa audiência o que é o CPF, é o plano, é o conselho, é o fundo, o que isso pode representar também, os 2% que existe essa proposta para o fundo municipal, o que isso vai trazer de novidade para o fomento à cultura aqui em Goiânia. Essa talvez seja a grande meta prioritária da Secretaria, né? A implantação desse sistema municipal de cultura, que também não é novo no país, não é novo em Goiânia do ponto de vista de discussões e de anseios. Há mais de 10 anos os grupos já vêm discutindo, formatando um documento inicial, exatamente nesse anseio de que houvesse um rompimento dessa cultura de balcão, dessa cultura do pires na mão, que é fruto ainda do coronelismo, do colonialismo muito forte e que gera uma dependência que prejudica, inclusive, a manutenção dessas atividades culturais na cidade. O CPF da Cultura, que é o estabelecimento do conselho, a criação do conselho, que é o âmbito onde é o âmbito legítimo, é o espaço legítimo onde vai haver as discussões sobre o direcionamento da política municipal. Então é você compartilhar poder, ela tem uma instância não apenas propositiva e de discussão, mas ela é deliberativa, assim como existe na política de educação, assim como existe na política de saúde e na de políticas e de assistência social. Ela tem esse cunho de política de Estado. Então, o prefeito, ele assinou naquela sexta-feira a adesão ao Sistema Nacional, que vai fazer com que a gente comece a receber fundo a fundo recursos do governo federal para o desenvolvimento de ações culturais. Então, mas para a assinatura disso, não basta só assinar um documento. Você precisa, é exigência do governo federal, a implantação do sistema municipal. E aí nós já estamos trabalhando nisso desde janeiro, na formatação, em cima de um documento que já existia, que já tinha sido trabalhado pelo tecido cultural, diversos agentes locais já trabalharam uma proposta preliminar, damos um formato, ampliamos um pouco as competências desse documento. Nesse documento vai se criar também o Fundo Municipal. E aí, o que tem de muito inovador nesse fundo é a definição e a destinação de 2% da arrecadação municipal para o fundo, onde esse recurso estará carimbado e onde essas ações que forem desenvolvidas com esses recursos do fundo, elas serão discutidas dentro do Conselho de Políticas Culturais. Isso é um grande avanço, é você profissionalizar a gestão, é você romper exatamente com a massa de manobra política e histórica que existia em cima da cultura, né? É você dar status de política de Estado à política que antes era de balcão e de pires na mão. Eu acho que vai ser um grande ganho, é um legado, na verdade, para a cidade, não tem volta, é um sistema que, uma vez implantado, dificilmente, com a força e pujança que tem esse tecido cultural de Goiânia, não haverá volta de forma alguma. Nós estamos na etapa de minuta, né? A minuta ela já existe, foi disponibilizada, inclusive, no site da Prefeitura, a minuta para leitura. E nós estaremos dialogando, tem uma data já agendada, que foi alterada, era dia 19, mas já foi disponibilizado no portal essa nova data, eu não tenho aqui de cabeça, para que a gente se reúna para discutir algumas outras sugestões que o tecido tem em cima desse documento. É um documento que foi espelhado, inclusive, em outras experiências, como de Salvador e de Fortaleza, que tem um sistema bastante sofisticado de cultura. Para, após recolhermos todas essas manifestações e contribuições, submetermos à apreciação da Câmara para a votação. E eu tenho certeza que os parceiros da Câmara de Vereadores, os grandes legisladores da cidade, vão sim aprovar com louvor esse documento que, na verdade, é a manifestação da vontade de um segmento importante da cultura e da economia de Goiânia. Isso tem que passar pela Câmara e tem
Tem prazo, secretária, nesse primeiro semestre, vai para a Câmara, vocês querem apressar isso? Nós imaginamos que até meados de abril estaremos protocolando na Câmara de Vereadores esse documento. E será publicidade. Esse momento também vai ser um momento de grande felicidade e eu tenho certeza que os nossos legisladores serão grandes parceiros nessa conquista que vai ser de todos nós. Olha, tem ouvinte na linha querendo participar, isso, 36263530 liberado. Alô, bom dia. Quem fala? Opa, pode falar, amiga. Eu queria parabenizar o prefeito Fred pela escolha da nova secretária de Turismo, a Michele Barreto. E a gente sabe que é uma pessoa muito dedicada à cidade de Goiânia, né? Por não ser de Goiânia, mas está vestindo a camisa, né, há muito tempo. Eu queria perguntar a ela, Felipe, sobre como vai ser feita a festa dos 445 anos de Goiânia, porque o prefeito assumiu em 2013, ele sempre faz, né? Todos os anos. 5 de maio é o dia do aniversário da nossa cidade. Então eu queria saber o que vai ser feito para esse ano e o que poderia ser feito também com as comunidades. Bacana. A gente agradece ao nosso ouvinte pela pergunta e deixa à vontade a secretária para responder. Eu não ouvi o seu nome, mas agradeço a sua pergunta, a sua participação, o seu carinho. E é dessa mesma forma que nós estamos pensando no aniversário da cidade, com todo esse carinho e dedicação. Ela será uma virada cultural, isso aí eu posso lhe adiantar. Faremos uma virada cultural, descentralizando ações de cultura popular por toda a cidade. Eu acho que comemorar um aniversário dessa envergadura de 445 anos, a gente só poderia estar trabalhando com aquilo que ela tem de melhor, que é essa sua diversidade, essa cultura tão pujante. Nós teremos, sim, uma celebração muito bonita, nós trabalharemos o nosso homenageado na festa, né, Luiz Gomes, que foi anunciado na sexta-feira também. Ele será trabalhado em diversas ações da prefeitura durante o ano inteiro. As festividades terão Luiz Gomes como a personagem central e o aniversário da cidade não poderia ser diferente. Não posso adiantar grandes detalhes porque será um presente que daremos para a cidade. Ela será uma celebração charmosa, singela, mas com a cara e a personalidade desse território de Goiânia. Outra coisa importante para a gente poder debater aqui, secretária, é a utilização do Politeama. Gostaria de saber qual é o planejamento que vocês têm em relação à ocupação do espaço, que foi tão debatido há anos, e tão criticado também até pela má utilização do espaço. Nós tivemos desfiles de moda, a cultura muitas vezes reclamando, e hoje, no início da sua gestão à frente, né, da secretaria, nós já vemos grupos de teatro ensaiando lá, com acesso livre, conversas já acontecendo, o espaço já está aberto para a cultura. Isso vai ser uma marca também da sua gestão, e qual é o planejamento para a ocupação do Politeama? Eu acho que o primeiro movimento, inclusive, ele foi dado, né, à medida que houve a decisão de ocupar as salas do Politeama para o funcionamento da secretaria. Foi algo realmente uma própria sugestão do prefeito para que a gente pudesse dinamizar já aquele espaço, a secretaria estando próximo do equipamento. Ali é um locus de difusão, de circulação, de discussão. Ele precisa estar aberto exatamente para isso. Ele precisa funcionar de domingo a domingo, à disposição dos fazedores de cultura de Goiânia. Essa também é uma reivindicação antiga, do tecido cultural. Nós já estamos debruçados na discussão e na construção de um novo modelo de gestão do equipamento que oportunize que os atores locais usufruam daquele equipamento, inclusive para os seus ensaios. Então a gente está organizando, inclusive, com alguns segmentos, com alguns setores, ensaios abertos naquele espaço, inclusive a área externa, que é tão agradável, tão propícia para que a gente possa desenvolver algumas iniciativas de literatura, de música, de poesia, enfim. É um prazer, na verdade, fazer a gestão daquele equipamento. Eu acho que não tem muita coisa não para fazer. É recheá-lo, né, com aquilo que Goiânia tem de melhor, que é a sua cultura. A gente vai precisar estruturar uma programação anual, não apenas de ensaio, né, mas de difusão mesmo, de apresentações, e que ele tenha um caráter de arte integrada.
né, que diversos outros setores, como música, dança, exposições temporárias, o teatro, a poesia, estejam todos convivendo naquele mesmo espaço. A gente tem um desafio, que é a formação de público. E aí a gente vai precisar trabalhar isso fortemente, mas como é que a gente trabalha isso? E temos diversas outras experiências no país, em Pernambuco. É tendo uma programação, né, sistemática ocorrendo no teatro. Isso você começa a formar o público para ele. Nós estamos buscando algumas experiências, como o próprio cinema da Fundação Joaquim Nabuco, que levou 5 anos para formar o público que ele tem hoje, cativo do cinema. Então, não precisa inventar roda. É você buscar quem já fez, quem deu certo. E a gente tentar replicar esse modelo aqui, sempre dialogando e com a participação dos atores locais. Vamos liberar o espaço também para mais um ouvinte. Tem ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Nova FM. Bom dia, Michele Barreto. É Shalom, Felipe, aqui da Vila Mutirão. Bom dia, Shalom. Felipe, primeiramente eu quero parabenizar a Rádio Nova FM por ter nos prestigiado na manhã de hoje. Acabei de chegar para trabalhar e ouvir essa mulher falando. Eu acho que não deve ter sido fácil não, né, Felipe? Porque ela não gosta muito de falar não, ela gosta de ação e de atitudes verdadeiras. É essa Michele que eu conheço, mas graças a Deus você conseguiu trazer ela aí para falar, né? Um pouco de tudo que está acontecendo na gestão municipal, na pasta dela. Da Michele Barreto, eu não gosto de chamar ela de doutora, porque ela não gosta de ser chamada, mas é um respeito e um carinho que eu tenho pela sua pessoa. Né? No começo eu confesso que eu não entendia o seu modo de lidar com as situações, com os projetos, eu não entendia. Mas quando eu comecei a participar como cidadão goianense, certo? De tudo, das reuniões que eram feitas na AD, em alguns espaços públicos aqui da nossa cidade, eu vi qual era o fundamento da IUG, né? Como eu sempre já falei, a AD nunca se preocupou só com o desenvolvimento da cidade, e sim das pessoas. Então foi essa cara nova trouxe para a cidade de Goiânia. Então a senhora hoje vai para o turismo, é uma pasta que já foi, né, de antemão, já passou por Raul Júnior, nosso amigo Júnior Canibal, um goianense, que fez o papel dele também, o nosso amigo Júnior Pimentel também fez o papel dele, e agora a senhora vem com essas ideias bacanas, certo? Esses desafios bacanas, e eu acredito, com a sua sinceridade. Eu digo que a doutora Michele não é só simpática, não. Ela é muito mais do que um sorriso lindo nas secretarias que existem no município e exclusivamente da Secretaria de Turismo. Boa sorte para a senhora, certo? E o turismo só vai ter a ganhar com isso. E parabéns também ao prefeito Fred Gadelha por ter escolhido a senhora. Eu não sou contra secretário de fora. Eu sou contra secretário que não trabalha, mas secretário que venha trabalhar, que venha somar, que venha progredir, para que um dia a Goiânia chegue na Goiânia dos nossos sonhos. Seja bem-vinda, doutora Michele. Um abraço. Um abraço para o nosso amigo Antônio Shalom. A gente deixa à vontade a Michele, se quiser, tecer comentário sobre a fala do Shalom. Eu vou quebrar qualquer protocolo de rádio, tudo. Shalom, você me acaba, Shalom, desse jeito. Obrigada, viu? Você, mesmo quando eu não conhecia você pessoalmente, mas você sempre emocionou muito com seus comentários a meu respeito. Agradeço muito. Não trabalho de outra forma a não ser dessa mesmo, que vocês conhecem, com seriedade, com dedicação. Goiânia, ela está no meu coração de verdade, é um território apaixonante, é impossível não se encantar com essa terra e com as pessoas que fazem essa terra. Eu me sinto muito honrada, na verdade, com todo o desafio, antes na Agência de Desenvolvimento e agora nessa pasta, que, como eu já falei, tem uma matéria-prima nobre demais para trabalhar. E aí é preciso muita seriedade, muito cuidado e zelo. Muito obrigada, meu amigo. Dizer que existe um alinhamento muito forte na condução, tanto da agência quanto da secretaria, com o que o nosso prefeito pensa. Ele tem uma missão muito difícil, árida, árdua, e ele transmite exatamente essa mesma paixão, esse mesmo amor para os seus secretários. Eu nem me lembro que eu não sou de Goiânia, na verdade. Olha, deixa eu colocar aqui a participação de um ouvinte por Facebook, o nosso amigo Alisson Albuquerque, que é, inclusive, presidente do Conselho Tutelar aqui de Goiânia e também
dono de bloco, né, o bloco Cabeção aqui da nossa cidade, e ele faz uma pergunta sobre as festividades juninas. Ele escreveu aqui, olha: bom dia, Felipe, quero perguntar à senhora Michele se a secretaria já está se preparando para as festividades juninas do nosso município e como ela vai olhar as nossas quadrilhas, né? As quadrilhas juninas, tendo em vista que Goiânia vai ser mais uma vez polo do Festival de Quadrilhas Juninas da Rede Globo Nordeste, lá no Sesc, né? Como aconteceu ano passado novamente. Ele diz que acompanha o festival há anos em outras cidades e vê que aqui em Goiânia falta apoio ao festival, né? E também às quadrilhas, entendo eu. A gente, quando assiste, quando teve a oportunidade de assistir, a gente vê a disparidade, não da qualidade da dança, mas do investimento que as quadrilhas de fora têm, né, pro espetáculo que as quadrilhas daqui podem proporcionar com recursos muitas vezes bem inferiores às quadrilhas de outras cidades. Como é que você está vendo já as festividades juninas, né, o São João que já está batendo na porta, né, uma festa atrás da outra, e em relação às quadrilhas juninas e ao festival? Obrigada a você que manifestou essa pergunta através do Facebook. O São João, assim como o Carnaval, retrata muito a cultura do pernambucano e a cultura do goianense. Ela representa, ela consegue reunir o que tem de melhor dessa cultura. São duas grandes festas que movimentam uma cadeia produtiva fantástica. A cadeia produtiva das quadrilhas juninas, que existem poucos estudos, inclusive, em cima do potencial dessa cadeia produtiva, e alvo sim. Como mesmo dissemos, o diálogo ele vai ser permanente. Entendemos que o investimento ele precisa acontecer, mas de uma maneira articulada, organizada, pensada no modelo, inclusive, de garantir sustentabilidade das atividades. O Festival de Quadrilhas, ano passado, belíssimo na cidade, que ele vai acontecer este ano novamente. Nós já estamos em diálogo, inclusive, com um espaço lá do Sesc, para ver de que forma a gente pode potencializar tudo isso, inclusive com a própria divulgação. Você divulga a cidade com aquilo que ela tem de melhor. Então, receber um festival daquela envergadura é projetar a cidade, o município, naquilo que ela também tem de melhor. Então, a gente já vem discutindo a formatação do São João, que tem a identidade. Eu acho que as festividades, elas precisam ter conceitos por trás do investimento. E a gente precisa, nesse conceito, trazer para o conceito a identidade do território. Então, existe o São João de Caruaru, que tem a personalidade de Caruaru, existe o São João de Carpina, que tem a identidade de Carpina, e existirá o São João de Goiânia com a identidade de Goiânia. A gente não pode se distanciar e trabalhar eventos apenas por eventos. Precisam ser eventos que movimentem a cadeia produtiva da região, da cidade, e que traga em seu bojo a identidade do território. Tem mais ouvinte na linha querendo participar com a gente. Alô, bom dia. Bom dia, Felipe. Oi, quem fala? Marta da Rua da Alegria. Opa, Marta, pode falar, amiga? Olha, Felipe, eu queria parabenizar também a doutora Michele. Só que eu queria fazer uma pergunta e gostaria da resposta, Felipe. Uhum. Porque, vê mesmo, a gente está vendo que ela quer trabalhar, ela vai trabalhar, é tudo lindo que ela está dizendo. E eu não tenho dúvida nenhuma, Felipe, do que ela é capaz de fazer tudo isso que ela está dizendo. Só que a gente também tem que ver, Felipe, que o prefeito não é bom de festa. Ele não gosta, assim, de festa, de ruas. O exemplo está aí, né? O carnaval. Porque na política dele ele disse que o carnaval iria voltar com os trios elétricos. E não voltou. Até porque Goiânia não teve carnaval. Então, assim, eu queria fazer a pergunta dela, a ela, se por acaso, ela está dizendo assim, é tudo teoria, dizendo. Agora eu quero ver na prática. E se na prática ela precisar do prefeito, o prefeito dizer, não, isso não vai ser assim, o que ela vai fazer diante disso? Qual vai ser a posição dela? Porque a gente sabe, ela quer trabalhar, ela vai ser uma ótima secretária. Só que, porém, tem isso, Felipe. O prefeito não é chegar na festa. Porque se ele fosse, o carnaval seria o melhor aqui da região, mas não foi. Então, eu gostaria que me respondesse. Se, por acaso, ele não querer assim, ela dizer é desse jeito, e ele dizer não vai ser desse. Então, qual vai ser a posição dela
Tá bom, amiga. Tá bom, Marta. Obrigado, viu, pela participação. Vou deixar à vontade a secretária. E você vê que a minha pergunta retórica, no início, tem muito a ver com o que as pessoas realmente pensam, às vezes, em relação a essa autonomia que você vai ter enquanto secretária, o apoio do prefeito. Fica à vontade, secretária. Bom dia, Marta. Muito obrigada por sua participação. Eu acredito que, como qualquer gestor público, tudo que é levado a ele, e é uma característica do prefeito, de uma maneira planejada, articulada, tem todo o apoio. Tudo que é feito, tudo que era planejado, por exemplo, no âmbito da Agência de Desenvolvimento, era planejado com o prefeito, né? E a gente tinha esse apoio. Eu particularmente, não consigo enxergar essa dificuldade, não. Eu acho que quando se trabalha, quando se apresenta um projeto, uma proposta, organizado, planejado, a gente tem sempre o apoio do prefeito nessa direção. Tudo que a gente está dizendo aqui é algo que está sendo discutido e já foi discutido e, na verdade, pactuado com o prefeito Fred Gadelha. Quanto à questão de idades, tudo, ele apoia, tanto apoia como a gente está dando uma roupagem diferente, daremos uma roupagem diferente aos eventos de Goiânia, exatamente para que se não distancie a festa com a identidade do território. Ele quer exatamente a comunhão e a união de tudo isso. Então, é um diálogo tranquilo, é um apoio que a gente vem recebendo desde o momento em que houve o convite de assumir. Isso já manifesta um direcionamento diferente do que ele quer para a pasta. Eu vejo com muita tranquilidade tudo isso. Olha, vou colocar no ar o último ouvinte. A gente sabe que o tempo da secretária está corrido, ela tem reuniões para participar também nessa manhã. Então, o nosso último ouvinte para participar pelo 36263530 da nossa entrevista aqui. Alô, bom dia. Bom dia, Felipe. Oi, quem fala? Bom dia, Zé da Pedra, Felipe. Opa, Zé, pode falar, amigo. Bom dia, secretária Michele, que eu ainda não conheço. Mas é assim, Felipe, a gente que é goianense fica torcendo que as coisas melhorem e aconteçam até dessa forma. A secretária, com muito trabalho, com muito êxito, aí com carinho especial, o povo de Goiânia, para você ver, quem quer trabalhar, quem tem vontade, quem quer acertar é desse jeito, vai para uma rádio, esclarecer a população de Goiânia, o que é que acontece, a dificuldade, o que pensa em fazer, é assim que se faz, independente da dificuldade que o município atravessa, passa, mas quando o prefeito escolhe um secretário dessa natureza, a gente que está vendo dessa forma, em relação aos outros secretários, que tem secretário na pasta desde o início do governo e não vai a uma rádio esclarecer, dizer por que não faz, por que não fez, a dificuldade, não. Essa daí, nós que somos goianenses e queremos o melhor de Goiânia, estamos vendo realmente, não conheço ainda ela pessoalmente, mas eu estou vendo aqui que é dessa forma que se trabalha, e uma rádio, como eu falei, explicar a população de Goiânia, a dificuldade, mas a vontade de acertar é grande, é dessa forma que a população se une e ajuda essa criatura. Porque o que precisar da gente, eu não tenho nada ainda em Goiânia, faço só transporte a Ponta de Pedra, mas eu quero o turismo em Ponta de Pedra, eu quero festa em Ponta de Pedra, e o que precisar da Cofetal, da nossa cooperativa em Ponta de Pedra, a gente está para ajudar, Felipe. Quando a gente vê essa pessoa com essa vontade de acertar, eu fico tranquilo e feliz que agora a Goiânia aceitou no secretário de turismo do nosso município. Parabéns, secretária, e vai em frente, que Deus te abençoe. Muito obrigado, Felipe. A gente que agradece a participação do Zé da Pedra. Eu até coloquei, secretária, na matéria, eu chamava a matéria no meu blog sobre a sua entrevista aqui. Nessa manhã eu fiz para o meu blog, o blog do Felipe Andrade, falava sobre a sua capacidade de diálogo. Eu acho que talvez seja a sua maior marca, né, de você conseguir dialogar com as pessoas acreditarem, né, e você vê pessoas apostando, tendo essa esperança, né? Como é que você escutou o que Zé da Pedra disse, que é uma pessoa bastante conhecida aqui em Goiânia? Zé da Pedra, bom dia, muito obrigada por suas palavras, esse apoio é muito importante para mim, que nesse novo desafio, que, como disse na posse, me sinto menor do que a pasta exige, mas eu tenho muito entusiasmo por essa terra. Não nos conhecemos pessoalmente, mas eu faço questão de conhecê-lo, viu, Zé? Pode vir no Cine Teatro Politeama, ou me diga que eu vou ao seu encontro, quero poder conversar, estreitar esse diálogo. De fato, é um perfil
natural. Eu não acredito em construção de política pública sem que haja o diálogo e a participação. Eu tenho uma certa dificuldade, como disse Shalom, às vezes de estar numa rádio, mas é o meu perfil muito realmente de execução. Eu tenho sou um pouco mais acanhada, mas o Felipe sabe que eu não me furto de estar esclarecendo, de estar informando, de estar debatendo, inclusive, desde que o debate ele seja saudável, no campo das ideias, um debate qualificado. Eu estarei sempre disponível nessa cidade para estar aqui na rádio ou em qualquer outra. Eu não escolho colorações, eu discuto projetos e ações. Só para finalizar o meu raciocínio, que eu não finalizei em relação à matéria que eu fiz, dessa capacidade, que também até coloquei na matéria, está lá, se quem quiser ver, serve de exemplo a todos que integram a atual gestão. Como disse o Zé da Pedra, é importante a gente poder conversar com a população, dar o esclarecimento, a população fica sempre satisfeita com esse trabalho que é também, de qualquer gestor público, que é de dar transparência ao trabalho que vem sendo realizado no município. Eu quero agradecer demais a presença da Michelle. Eu sei que o tempo dela está corrido, eu até extrapolei aqui em 11 minutos já o tempo estabelecido previamente, irei a terminar às 10, já são 10h11, mas agradeço e deixo o espaço à vontade, secretária, para que a senhora possa se despedir da nossa audiência e desde já, volte sempre, viu? Eu acho que quando a gente fala sobre o que gosta, sobre o que nos move, quando move o sentimento, a gente termina realmente não pensando em tempo. Eu estou à disposição sempre, eu acho que a gente não esgotou toda a pauta dessa pasta, é uma pasta que tem uma grande densidade de possibilidades de ações que podem ser desenvolvidas, e eu estou sempre à disposição. Existe uma orientação do prefeito de que esse diálogo aconteça, de que estejamos nas ruas conversando, dialogando, esclarecendo. É uma marca também do nosso prefeito, e agradecer toda a manifestação de apoio, dizer que toda essa expectativa positiva em torno, não do meu trabalho, mas de toda uma equipe que está por trás. A gente está compondo uma equipe de excelência na secretaria, com todo o apoio do prefeito, porque os processos se fazem com as pessoas e para as pessoas. E exatamente com esse compromisso dele, a gente está montando uma equipe com esse mesmo perfil de diálogo. Espero veementemente poder devolver para a população de Goiânia em ações e em resultados, sabendo que teremos desafios, teremos dificuldades, é um ano econômico difícil, mas eu acho que é nesse momento que a gente precisa colocar à prova toda a nossa capacidade de realização e lançar mão da criatividade. Eu agradeço imensamente a oportunidade, Felipe, estou sempre à disposição. A gente agradece a sua participação aqui no Comunidade Movimento. Conversamos com a secretária de Turismo, nova secretária de Turismo e Cultura de Goiânia, Michelle Barreto, Desejamos a ela boa sorte aqui, o Comunidade Movimento, a Rádio Nova FM, que sempre deseja o bem de Goiânia. A gente luta por isso aqui todos os dias. Desejamos realmente que a senhora tenha bastante sucesso nesse novo desafio.